compartilhar com vocês aqui mais uma vez. Estava conversando com uma pessoa muito querida e essa pessoa tinha percebido alguns padrões nas questões que ela estava vivenciando com um certo relacionamento com os pais, em especial com a mãe. E a gente foi conversando sobre isso, sobre essa percepção que teve, sobre os detalhes da coisa. E a pessoa concluiu assim, falou, nossa, Thales, isso é uma ligação quase que direta uma coisa com a outra. Tinha que se escrever um livro sobre isso. E aí eu fui na minha estande e peguei, bom, só aqui na minha estande, esses livrinhos aqui estão falando especificamente da ligação e da influência da criação materna sobre a criança. Então, não só a criação da mãe, mas também a criação do pai, e a criação dos dois juntos, e a formação do eu psicológico e a grande importância que isso tem na vida das pessoas. Então, isso é o que tem só aqui na minha estande. Mas os outros livros também falam isso, mas não falam só disso. Então, é muito material. A maioria dos teóricos da psicologia fundamentam a sua teoria inteira a partir dessa formação, tamanho essa importância. O próprio Freud, dentro da sua visão de mundo, da sua teoria, e Freud é o teórico mais popular, ele funda a sua teoria na falta que a relação entre filho e mãe faz e a influência que isso tem ao longo da vida da pessoa. Então isso não é uma coisa simples, nem uma coisa nova, isso é extremamente intenso. Um outro livro que eu gosto muito para falar disso é esse aqui, que é Os Estudos Experimentais do Jung, que é basicamente um conjunto com uma pesquisa enorme de décadas, com muitas pessoas, e que serviu para trazer as evidências daquelas partes que da nossa mente, da nossa constituição psicológica, que estão presentes, que nos orientam no mundo, só que a gente não percebe essa estrutura, que é o inconsciente, né? E a prova da existência a partir de estudos orgânicos desse inconsciente. Então, é uma pesquisa extremamente extensa e que a parte, quando a gente começa a comparar os resultados disso entre os familiares, principalmente entre pais e filhos, é surreal, né? Inclusive, essa pesquisa aqui é o que serve como base para estudos de inteligência, para estudos do polígrafo, aquele estudo sobre mentira, né? Então, muito provavelmente, se você já fez algum teste de trabalho, parte dele nasceu disso aqui. E aí, para você perceber alguns gráficos e o quanto que eles estão próximos um do outro, o único, né? Porque aqui tem mais de uma linha em cada um deles. O único discrepante é esse, porque nesse caso aqui era um pai alcoólatra, então ele era ausente, ele não ficava em casa, né? Então, para você ver, esses resultados mostram que aquelas partes mais profundas da mente dessas pessoas tiveram resultados praticamente idênticos. Isso comprova a força de expressão que o exemplo arrasta, né? Isso comprova o quanto que os filhos imitam os pais nas suas estruturas psicológicas mais profundas. E isso é extremamente vital, porque é a partir disso que a gente começa a manifestar no mundo. Nos outros livros aqui, quando a gente entra na parte familiar, ele já começa a introdução da seguinte forma, né? A experiência da mãe e do pai arquetípicos em relação aos pais pessoais é essencial para o desenvolvimento psicológico da criança. Quando essa experiência fundamental é desintegrada cedo demais, o desenvolvimento do ego é gravemente atingido. E mais para frente ele fala de uma moça com isolamento social agudo, depressão das mais intensas que tem, e como que esse isolamento acontece porque a pessoa não consegue reconhecer possíveis benefícios que uma figura masculina e uma figura feminina têm. Ou seja, de um certo modo, a estrutura dela, que foi de uma criança abandonada, não consegue trazer confiança para as outras pessoas, e isso faz depressão, isolamento, etc. Ou seja, isso tudo aqui é só uma pincelada para dizer o seguinte: não que o que a gente faz, ou o que acontece na nossa vida hoje é culpa dos nossos pais, não é isso, mas que a sua relação com as coisas hoje é formada a partir da sua visão de mundo, de um certo modo orientado pela sua estrutura psicológica. E a sua estrutura psicológica é
completamente moldada a partir da estrutura dos seus pais e principalmente da relação que você teve com eles e eles com você. Então, quando a gente começa a enxergar uns certos padrões na nossa vida, então a gente vai no trabalho, olha, quando a pessoa faz isso aqui, eu fico extremamente irritado, e a gente começa a enxergar a nossa visão e a nossa relação íntima com nossos pais, a gente começa a perceber um certo modo como que isso tem um peso enorme na nossa vida. Por isso que a maioria das terapias vão olhar para isso, de novo, não para ter como justificativa que uma coisa é a causa da outra, muito menos para fazer aquelas besteiras de ai, tome cuidado com a criança porque você vai gerar trauma, não. Mas de entender que certos elementos que a gente não consegue perceber sobre os nossos próprios pensamentos têm uma raiz muito próxima com a figura dos nossos pais. Então, quando a gente começa a se questionar qual que é a nossa visão a respeito dos nossos pais, enquanto éramos crianças, enquanto hoje adultos e olhamos para trás e vivemos essas coisas, e principalmente para os pais, da importância de estarem próximos dos seus filhos, porque se você não fizer essa figura paterna perto dele, ele vai imitar outro. E vai começar a ser formado a partir de alguém de fora. Então, imagina você conviver com alguém que tem uma cabeça completamente diferente da sua, morando sob o seu mesmo teto.